Olá, galera do primeiro ano, primeirão aí, massa, tranquilo, ó. Então chegando para mais uma aula nossa. Hoje nós iremos falar sobre as movimentações tectônicas. Falaremos também nessa videoaula sobre as características químicas, as propriedades químicas e físicas da estrutura interna da Terra. E também falaremos sobre um geógrafo chamado Alfred Wegener. Portanto, me acompanha aí. Nossa aula vai ter a seguinte dinâmica, viu, pessoal? Primeiro momento, eu vou escrever algo aqui no quadro para facilitar nossos estudos. Logo depois que eu escrever aí no quadro e explicar algumas coisinhas, eu vou projetar o livro didático no DataShow para que possamos então ter um entendimento melhor. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem atentos, porque hoje a gente finaliza o nosso primeiro capítulo do módulo de Geografia com esse assunto. E quinta-feira nós teremos então um encontro ao vivo aí via internet, ou será uma live, ou a gente vai utilizar um grupo aí para poder dialogar sobre a correção das atividades. Portanto, até lá eu quero as atividades já produzidas no módulo de vocês. Beleza? Então vamos iniciar aqui. Galerinha, é o seguinte, primeira coisa que eu quero que vocês saquem, é falar sobre as propriedades, olha só, propriedades químicas do interior da Terra. Se liga que isso aqui é muito importante. O livro divide para vocês, ou melhor, a gente divide essas propriedades em dois grupos. Elas podem ser químicas e elas podem ser físicas. Presta atenção, elas podem ser químicas ou elas podem ser físicas. Como é que eu diferencio esse processo? Toda vez que eu falo em propriedades químicas, eu estou relacionando as características químicas que compõem. Por exemplo, que material químico forma? Beleza? Quando eu falo em propriedades físicas, eu estou relacionando a característica física mesmo da matéria. É líquido, é sólido, é pastoso. E na geografia a gente divide com nomes diferentes as características químicas e as propriedades físicas. Agora eu vou rabiscar aqui as propriedades químicas. Vem comigo. Propriedades químicas da Terra. O que é que eu preciso saber? Nós temos uma camada na Terra que é uma camada mais externa. Eu chamo essa aqui de crosta ou crosta, tanto faz. Essa camada, gente, ela vai ter ali, ó, nada mais, nada menos, em torno de 75% de 75 quilômetros de espessura. Portanto, a espessura dela será de 75 quilômetros. Beleza? E o que é que compõe essa camada? Essa camada externa é o que eu chamo de crosta terrestre. Ela também pode ser chamada de camada cial. Por que cial? Divida aqui, ó. Esse Si significa silício, e esse Al, alumínio, beleza? Alumínio, se liga nisso aí. Portanto, essa camada aqui que eu rabisquei de preto e roxo, eu chamo ela de cial, é a crosta terrestre, beleza? Quando eu aprofundo mais um pouco a crosta terrestre, eu irei encontrar uma área chamada de manto. Olha ele aqui, ó, manto. Espessura do manto em torno de 2.900 quilômetros. Show de bola? Esse manto, ele também pode ser chamado, por exemplo, de silício alumínio, cima, silício Si, que é o silício, olha só, e esse Na, que representa magnésio. Beleza? E por último, nós temos o núcleo. Núcleo, que é esse carinha aqui, ó, que eu vou colocar em laranja. Núcleo, ó. Núcleo. Esse núcleo pode ser chamado, vou escrever aqui em preto, olha só, ele pode ser chamado de NIF. Por que NIF, então? Olha só, Ni, níquel, e Fe, ferro. Portanto, eu tenho aqui as características químicas do interior da Terra.
Fica ligado nisso que é muito importante. Crosta terrestre, 79 quilômetros, não tem 75, foi? 75, 79 quilômetros. Eu chamo então aí de silício e alumínio, Cial. Manto, 2.900. Eu chamo então aí esse manto de cima. Núcleo, níquel e ferro. Beleza? Vou projetar aqui na tela para vocês as características químicas e a gente vai continuar dando seguimento aos nossos estudos. Vamos lá. Bem, galera, como eu prometi a vocês, tá aí a projeção, página de número 18, módulo positivo, primeiro capítulo nosso da segunda unidade. Se liga aqui. Falei para vocês dessas características aqui, ó. Vou dar um zoom para ficar mais legal. Show de bola. Melhorou aí? Com certeza, hein? Ó, falamos aqui sobre a estrutura química. Núcleo, tá vendo? Manto, crosta, 202.900, 6.000 tantos de profundidade. Isso aqui são as características químicas. Ó, crosta, níquel e alumínio. Não é isso? Cial, silício e alumínio. Manto, silício e magnésio. E núcleo é níquel e ferro. Bem, à sua direita aqui nós temos as características físicas. Portanto, nós já vamos ter aqui outras nomenclaturas a serem trabalhadas. Por exemplo, a parte mais externa seria a litosfera, beleza? Entre a litosfera e a mesosfera nós temos um meio termo que é a astenosfera. Essa astenosfera aqui, ela vai estar em processo de convecção, material aí pastoso, como o livro diz aqui para vocês. Característica física dela, plástica, beleza? A litosfera é rígida, dura, sólida. Mesosfera, mais aqui embaixo. Núcleo externo é líquido e o núcleo interno sólido. Então nós temos litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e o núcleo interno, com suas características físicas. Essa litosfera, galera, ela vai estar em processo de convecção. Ou seja, ela vai estar nesse movimento aqui, ó, acende, sobe, esquenta, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esse processo de convecção do magma lá no manto vai fazer com que eu tenha a movimentação das placas tectônicas. Portanto, elas vão se movimentar. E aí nós vamos ter três tipos de movimentos específicos: convergentes, divergentes e transformantes, que são movimentos que nós estudaremos ainda hoje. Bem, nesse mapazinho aqui eu tenho uma característica interessante, que é justamente as principais placas tectônicas do mundo. Observe então que eu tenho aqui a placa do Pacífico, olha aqui, ó, show de bola. À sua direita eu tenho aqui a placa de Nazca, placa sul-americana, placa indo-australiana, tá vendo aí? Então, galera, todas essas placas tectônicas, elas vão estar em processo de movimentação. Elas vão estar se movimentando. Essas setas aqui, ó, indicam que essas placas estão em sentidos convergentes. Já essas aqui em sentidos opostos, divergentes. Por exemplo, se você pegar aqui a placa africana, ó, aqui a placa sul-americana, ó, se afastando, a África tem um pedaço aqui e outra parte aqui, ó. Terra redonda, não esqueça disso, geóide. Portanto, ó, placa americana se afastando da placa africana, convergente. Placa de Nazca se chocando com a placa sul-americana, ó, convergente. Beleza? E essa área aqui, ó, é a área que eu chamo de anel de fogo do Pacífico, porque aqui eu tenho grandes movimentações de placas tectônicas. Em roxo, as zonas de subducção são onde as placas afundam, e aí eu tenho então um processo aí de formação de cadeia de montanha. Bem, vamos continuar aqui nossos assuntos. Ó, vamos falar sobre a litosfera fragmentada e a teoria da deriva continental. Eu quero uma atenção mais especial para esse assunto, viu, gente? Por quê? Porque durante muito tempo achava-se, não se tinha noção, basicamente, que os continentes eles eram todos os bichos, né? Eles não tinham essa noção. Então a gente não acreditava que os continentes antes eram unidos, como é hoje. Por que, professor, a gente não acreditava? Porque não tinha evidências suficientes
para comprovar que a Terra, que os continentes, eles eram todos unidos. Os continentes, supercontinente, a gente tinha um continente muito grande, era um continente só. Por quê? Porque as movimentações de placas, com o decorrer dos anos, fizeram com que eles se afastassem, beleza? Mas antes era um bloco só. Alguns estudiosos vão começar a desconfiar, por exemplo, desse detalhe aqui, ó, o limite da África, da América do Sul com a África. Você pode perceber que forma um certo que um encaixe. Está percebendo? Quem foi que desconfiou no primeiro momento sobre isso? Um cara chamado Alfred Wegener, né? Ele, ao observar os tipos de rochas que existiam na América e também na África, o tipo de solo, outras características possíveis, por exemplo, o contorno dos continentes, fez com que ele criasse a teoria de que os continentes estavam todos unidos, não eram separados, eram unidos. No primeiro momento, ninguém vai achar as ideias interessantes, mas ele não tinha como comprovar cientificamente que isso era possível. Porém, isso aí só vai ser comprovado mais à frente, pós a década de 40, mais lá na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Por que então? Porque vão se criar os submarinos. E esses submarinos vão começar a fotografar o fundo dos oceanos. E ao fotografar o fundo dos oceanos, irá perceber o surgimento de um novo relevo, um novo assoalho marinho nesses oceanos. Portanto, fica evidente que existe uma formação de rochas nesse local. E opa, então, como é que se forma um novo oceano? E aí eles vão perceber que quando as placas tectônicas se separam, o magma que estava lá embaixo vem até a superfície e forma um novo relevo. Daí então, eles vão perceber que a ideia, a teoria de Alfred Wegener era verdadeira. Porém, ele já vai estar morto. Portanto, ele morre sem saber que sua teoria foi aceita pela comunidade científica. Beleza? Então, uma passagem aqui rápida falando sobre isso. O livro de vocês traz esse raciocínio. Massa? Então, nós temos aqui vários exemplos de atividadezinha que é para ser feita, viu, galera? Bem, e essas placas tectônicas, gente, quando elas vão se movimentar, elas vão ocasionar aí diversos tipos, olha ele aqui, ó, Alfred Wegener, elas vão ocasionar diversos tipos de formação. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de alguns tipos de formações dela. Por exemplo, nós vamos falar sobre o movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Beleza? Então, fica ligado aí, não perca tempo. Acompanha aqui comigo, ó, dinâmica da litosfera e relevo oceânico. Beleza? A gente vai falar um pouco. Isso aqui é a dorsal mesoatlântica, formada pelo movimento de divergência de placas tectônicas. Olha ela aqui, ó, é a fenda, é a dorsal. Tá vendo? Aqui eu tenho uma formação de um novo relevo. Portanto, a dorsal mesoatlântica aí foi um dos fatores que comprovaram. Se você observar ela aqui do lado, mais para cá, ó, ela está sendo aqui expressa. Olha o magma aqui em ascensão e o movimento divergente das placas tectônicas. Beleza? Bem, outra coisa interessante, eu tenho aí a fossa do Japão, aqui eu tenho um encontro de placas, eu vou explicar isso aqui ainda hoje. A falha de San Andreas também tem que ser mencionada, a gente tem que citar, que é um movimento transformante, deixar bem claro. E aqui eu tenho os 3 exemplos dos limites de placas tectônicas, podendo ser divergente, podendo ser convergente, podendo ser então transformante ou conservativo. Cada um desses irá ocasionar efeitos diferentes. E eu vou explicar isso exatamente agora para vocês. Beleza? Então eu vou dar um pause aqui rapidinho, só para poder levantar a tela e eu vou para o quadro. Vamos lá. Então, galera, como